Temos a psicóloga do grupo de apoio ao estudante da FCM, Natália Amaral, para discursar sobre o abuso de fármacos por estudantes da área de saúde. Eu sou a Natália, estou aqui hoje para representar o GRAPM. Vamos pensar, então, um pouquinho como é que está esse uso. Nós não temos aqui dados do GRAPM para trazer, para apresentar, então vou me deter aí aos dados da teoria. Para a gente começar aqui a conversar um pouquinho, eu trouxe esses dados, que é de um estudo feito pela Universidade de Brasília, e eles fizeram aí um estudo de uso de fármacos por estudantes na área da saúde, aí engloba outros cursos. E aí, queria chamar um pouquinho a atenção, nesse primeiro momento da minha fala, sobre os usos de anfetaminas. É muito comum nós ouvirmos dos universitários, em algum momento aí da vida, tenham utilizado Ritalina, o Venvance, Concerta, ou algum outro psicoestimulante, enquanto entra na universidade. Embora esse dado aqui dessa universidade seja aí de 3% de uso na vida, nós do GRAPM, com a ajuda da doutora Renata aqui presente, fizemos um trabalho também de estudo na literatura, dos 10 últimos trabalhos publicados sobre o uso de psicoestimulante, o metilfenidato, por estudantes de medicina. E aí a gente encontrou uma prevalência um pouco maior por estudantes de medicina, que vai aí no Brasil de 23% a 34% de consumo de metilfenidato. Então, claro que nós aí latinos estamos liderando o ranking, né, começando aí com Porto Rico, mas é um dado bastante preocupante para podermos pensar um pouquinho do quanto os nossos alunos, os universitários aí da área médica, estão fazendo uso aí de metilfenidato para conseguir ter um melhor desempenho aí acadêmico. Nem todo mundo presta atenção nesse fato, mas o metilfenidato, embora poucos estudos relacionados à dependência, ele tem potencial dependogênico sim, e traz alguns efeitos aí colaterais importantes. E precisamos pensar um pouquinho sobre esse assunto para falar para os nossos alunos, sejam de graduação ou também os residentes, que eu acho que vai englobar um pouco mais desse nosso evento aqui, mas precisamos ficar atentos a esse consumo, porque as pesquisas apontaram aí de maneira global, o estudo não foi só para o Brasil, né, a gente pegou artigos mundialmente, e a justificativa mais frequente era, sim, para poder o desempenho acadêmico. E aí, para lidar com a frustração de que eu não estou indo bem na faculdade, que eu não tenho a nota que eu esperava, ou que antes de entrar para a graduação eu tinha um ranking melhor lá do meu cursinho ou da minha escola, e eu chego aqui e não consigo, então eles usam uma solução um pouco aí que dá a sensação de ser mágica para resolver esse problema, mas a gente sabe aí que pode ter outros agravantes, como potencial dependogênico. Vamos voltar um pouquinho lá para aqueles dados que eu trouxe inicialmente. Outro ponto que chama bastante a atenção são os dados de tranquilizantes e opioides. A gente já falou aqui um pouquinho, né, dos opioides, então acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho mais nessa influência e nos números que os artigos vêm trazendo para nós. Esses dados, eles conversam com o fato de que está tendo aí uma crise, né, no consumo e também na produção de opioides. Esse é um relatório mundial de 2018. Então, mundialmente, estamos utilizando mais os opioides, coisa que era feita somente por aquele nicho de quem trabalhava nos hospitais, nos centros cirúrgicos e que utilizavam essas medicações, agora está indo para a população geral também. O Brasil ele não era um grande consumidor de opioides, mas isso está chegando, está mudando bastante. Como a gente pode ver aí nas notícias, né? O aumento de fentanil. Então, está deixando de ser uso exclusivo hospitalar para passar também para dados da população geral. E quando a gente compara aqueles dados de uso de estudantes da área da saúde, né, o percentual de uso na vida, com a população geral, e esse é um dado do Lenad, a gente percebe que tem um aumento significativo.
Claro que vale a pena ressaltar que eu estou comparando aqui dados de 2017 do Lenad e com os dados da literatura de 2021 e 2022, mas, de qualquer maneira, são dados acentuados e que precisamos ficar atentos. Precisamos prestar atenção no que está acontecendo aí com os nossos universitários, que estão utilizando muito mais benzodiazepínicos e também os opioides. Por que isso acontece, né, gente? Por que será que os alunos estão buscando mais esse fármaco para utilizar aí no seu dia a dia? A gente já falou um pouquinho do que acontece com os opioides, né? Ele traz essa sensação de alívio, ele atua como depressor no sistema nervoso central. Então, todo mundo aqui, em algum momento da vida, deve ter sentido uma angústia, aquela sensação de aperto, de opressão. E aí, esse fármaco, quando ingerido, ele traz essa sensação de relaxamento, de alívio. E aí, se eu tenho uma possibilidade, uma questão mágica para resolver imediatamente o meu problema, ele é muito atrativo. E é isso que a gente percebe que tem acontecido com os profissionais da área da saúde e também os universitários, porque estão começando na carreira médica e é importante a gente já começar esse cuidado agora, mostrando para eles, né, o potencial aí de dificuldades. Então, busca esse alívio, tanto da dificuldade de lidar com as demandas do trabalho, com a equipe, com os colegas, com os professores, as frustrações que é difícil de poder lidar. Então, aquelas angústias, aquelas emoções, ou situações que eles não conseguem lidar de trabalho, ou inclusive de aprendizagem, porque podemos lembrar que a geração sempre muda a cada ano, eles vêm com um jeito de aprender diferente, uma maneira de assimilar o conteúdo também diferente, e nem sempre o ensino acompanha essa progressão dos nossos universitários. E aí, para lidar com essa angústia, com essa demanda de não conseguir, eles também buscam alívio aí com os opioides. Vamos lembrar aqui, né, do Dr. House, que também utilizava aí, um ópio, o Vigodin, e todo mundo deve conhecer, né, uma série muito antiga, e também foi para alívio de dor. Mas depois, isso se tornou um vício, e aí foi para aliviar outras angústias, angústias emocionais. E aí a gente sai daquele lugar de cuidar da dor para cuidar da dor emocional. E aí é interessante, porque ao invés de a gente buscar psicoterapia, ajuda profissional, tentar lidar com essas angústias de outra maneira, proporcionar, desenvolver as nossas habilidades, tanto de estudo, quanto de conseguir fazer com que o meu rendimento ali, enquanto profissional, no atendimento, nos estágios, ou no atendimento ali, diante de pacientes novos, eu busco uma pílula mágica. E aí, a gente também precisa pensar no acesso, a gente falou disso aqui também por outros colegas, o acesso facilitado, o acesso a prescritores, que são os colegas que podem prescrever as substâncias para eles, e aí tem o seu preço, né? É como se a gente aí pudesse fazer um pacto com o diabo, porque a gente utiliza esse alívio, usa esse imediatismo para aliviar a dor, para aliviar a angústia, mas temos aí consequências que vão acontecendo no decorrer do nosso tempo. E o uso prolongado de opioides causa aí a tolerância, a abstinência, alterações comportamentais, prejuízo acadêmico, e aí são coisas que nós precisamos estar de olho, cuidando dos nossos alunos, estando perto, ouvindo as queixas, e se acontecer de algum estudante tiver com alguma situação em que os gestores, os professores ou colegas possam perceber, é só conversar, acolher, orientar o que a gente precisa fazer, esse cuidado, entrar em contato com o GRAPEM, a nossa busca é sempre voluntária, então a gente pede que eles nos procuram. É claro que acontece de gestores ou professores nos acionar, mas a gente deixa claro para ele o sigilo e que a partir daquele momento que ele chegou até nós, o cuidado é totalmente individualizado e não é repassado. Isso traz aquela sensação de que ele pode confiar em nós, e aí
a partir daí, vamos fazer os encaminhamentos e cuidados necessários que aquele aluno precisa.